uma vida de adoração. Esse é o tema da mensagem. Nós vamos ver o Evangelho de Lucas, capítulo 2, 36 a 38. Lucas 2, 36 a 38. São 3 versículos, os irmãos me acompanhem a leitura nele. Leia na sua Bíblia, e como dizia o Dr. Rousseau Shedd, para os que não têm Bíblia, não é? Podem até ler com outro recurso, eu coloquei na tela ali, para que nós possamos acompanhar também. Estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer, era muito idosa, havia vivido com seu marido 7 anos depois de se casar. E então permanecera viúva até a idade de 84 anos. Nunca deixava o templo, adorava a Deus jejuando e orando dia e noite. Tendo chegado ali naquele exato momento, deu graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Amém? Graças a Deus. Pode baixar, Mateus, só um pouquinho o retorno aqui para uma possível microfonia não acontecer. E nós vamos, então, irmãos, tratar sobre esse texto antes de delinearmos sobre o tema Uma Vida de Adoração. Sexta-feira passada, Pastor Miguel, louvado seja Deus pela sua vida, não é? Bem-vindo a este lugar, não é? Alegra muito os nossos corações, meu irmão, está conosco aqui. Então, na sexta-feira passada, amanhã vai fazer 8 dias, eu estive com a terceira idade, foi o início das atividades da terceira idade, através da Amiseb. Aqui alguns irmãs estavam presentes ali. E eu falei desse texto, mas não me debrucei sobre alguns aspectos. Eu comentei o texto e trouxe algumas lições rápidas, que depois do transcorrer da semana, o texto ficou burilando, que acontece muito com o pregador, e eu espero que aconteça com todo crente, né? A gente prega, pelo menos comigo, eu prego e fica ali burilando, mexendo, fica a mensagem ali, posteriormente ali, mexendo com a gente, sendo trabalhado no nosso coração, e fica ali como se fosse viva dentro da gente, da nossa mente. E tendo hoje essa oportunidade de trazer essa mensagem, eu me debrucei mais e mergulhei um pouco mais, retirando então alguns aspectos, alguns pontos que nós queremos destacar sobre uma vida de adoração. Uma vida de adoração. Um domingo atrás, alguns dias aí, nós falamos sobre uma vida consagrada. Não sei quantos irmãos lembram. Uma vida consagrada. E agora uma vida de adoração. Rapidamente, comentários sobre o texto, irmãos. Aqui nós temos esse relato, o contexto dele é o seguinte: Jesus estava com 8 dias nascido, ele é levado ao templo pelos pais, Maria e José. Ele, com 8 dias, era circuncidado, como todo menino judeu, e ali ele era apresentado ao templo, ele era levado, conduzido ao templo. Como hoje os pais, não é, nossos aqui, nós fazemos com os nossos filhos, trazemos os nossos filhos. Não é? E Jesus foi levado com oferta, porque era próprio se levar oferta. A oferta que os pais de Jesus levou foi a dos 2 pombinhos. Não é? Os 2 pombinhos porque eles eram de condição financeira baixa. Então levaram a oferta. Ali no primeiro momento, quando eles entram no templo, tem o Simeão, que era já também de certa idade, que estava ali no templo, e ele pega o menino Jesus, ele esperava a redenção de Israel, e ele se alegra no Senhor quando pega aquele menino. E um pouco depois tem aqui esse episódio de Ana. Ana é muito menos conhecida, essa Ana, do que a Ana do Antigo Testamento, a Ana, mãe de Samuel. Certamente, quando a gente fala Ana, na Bíblia, a gente se reporta à mãe de Samuel. Lá o texto lá, onde relata que ela queria um filho, né? Ela tinha o desejo de ter um filho lá em 1 Samuel, logo no capítulo 1. Mas essa Ana aqui, ela menos conhecida e menos pregada, como eu disse, na sentada com a terceira idade, mas também muito virtuosa e que nos traz lições preciosas. A característica dela aqui é que ela era uma profetisa, ou seja, era uma mulher que ela usava da palavra no templo. É interessante notar isso porque nesse tempo aqui,
O homem, ele tinha muito mais voz. Era a voz do homem, era o mundo da voz do homem, como até hoje ainda parece que em alguns segmentos persiste. E uma mulher ali era profetisa, ou seja, se era profetisa, ela usava da palavra. Se era profetisa, ela não apenas anunciava o que havia de vir, mas ela também trazia a palavra ao povo. É interessante ver isso. Uma mulher aqui no templo com essa função, sendo profetisa. Filha de Fanuel. Veja que como se tinha sobrenome, um dia, se Deus permitir, quero trazer uma palavra sobre nomes. Os nomes de Deus e os seus significados, como eu trouxe há anos atrás, acho que vai um bom tempo aí já. E os nomes, eles não tinham sobrenome como nós temos. Algumas pessoas têm um sobrenome enorme, né? Quando vai assinar um cheque, alguma coisa assim, um documento, imagina, né? Tem que abreviar. Mas não se tinha sobrenome. Então, qual era a ligação? Era a Ana, filha de quem? Filha de Fanuel. Era o nome do pai que tinha que ser citado. É como no interior do estado aqui, de Sergipe, e outros locais. É quem? Se fosse no meu caso, é Paulo Sérgio, filho de Juliano, não é? E Juliano, se pudesse, ainda citava ainda o pai de Juliano, para identificar bem, não é? Então, no caso aqui, irmãos, nós temos essa mulher aqui, excepcional, eu posso dizer. Ela era idosa, havia vivido com seu marido 7 anos apenas depois do casamento, ou seja, possivelmente a mulher judia, ela casava com 14 anos, 13, 14 anos. 14 anos, geralmente, a mulher estava preparada, a menina, né? A menina estava preparada, que naquele tempo era moça já. Hoje está dentro, abaixo dos 14, está dentro de um grupo de vulnerabilidade. Né? Então, é quase que inadmissível. Aliás, é inadmissível hoje nós termos esses conceitos de casamento na era atual. Mas para aquele povo era comum. Eu há pouco tempo vi relatos no ministério, no início do ministério, gente casando com 12 anos. Né? 12, 13 anos. Ainda alcancei irmãs nos meus primeiros ministérios que casaram com 12, 13 anos de idade. Então, Ana tinha possivelmente 14. Ela viveu 7 anos apenas com o marido dela. E ela fica viúva. Então, possivelmente, ela fica viúva com 20 e poucos anos, né? 21, quem sabe, 22 anos por aí. E ela não casa mais. Ela não casa mais. Ela se dedica a ficar no templo, a estar no templo, a orar ao Senhor, a se dedicar em oração e jejum, né, ali no templo. E o texto diz muito claramente, a gente tem coisa que a gente lê na Bíblia, e a gente tem que aceitar como está escrito algumas questões, sim. Porque aqui ela diz que ela ficava dia e noite. Outras a gente até questiona e diz, será, meu Deus, que é assim mesmo? Mas aqui não há dúvida de que essa mulher, ela estava ali, a ideia que o texto quer passar é que ela estava constantemente no templo. Não é? E ali, naquele exato momento, quando ela está no templo, e ela chega no local que o menino Jesus está sendo apresentado, então ela se alegra com aquela visualização do menino Jesus, e ali depois ela começa a divulgar sobre aquela criança. Então esse é o contexto do texto, tá certo, irmãos? E aqui nós vamos tirar algumas lições preciosas dentro da vida dessa mulher, que é um exemplo de uma vida de adoração. Eu quero crer que crentes no Senhor Jesus Cristo procuram, né, zelam, anelam por uma vida de adorador, uma vida de adoração. Então, o primeiro aspecto é que uma vida de adoração independe das perdas. Independe das perdas. Aquela mulher, essa mulher chamada Ana, ela teve uma grande perda na sua vida, o marido, o esposo, não é? Ela perdeu o marido dela, é uma perda assim que é muito impactante para uma esposa, porque foram 7 anos de convivência, podia até ser um só, mas se tratava do marido dela. E essa perda vai provocar certamente nela um aspecto emocional de sentir, de profundo pesar nela. Então, mas independentemente das perdas, essa mulher, como o texto do versículo 36, eu coloquei aí,
havia vivido com seu marido 7 anos depois de se casar. E ela fica viúva. Ela fica viúva. Mas a viuvez dela não a impediu de que ela servisse, de que ela continuasse uma vida de adoração. Inclusive, a palavra adoração, adoradora e servindo, como tem em outras versões que a gente vai ver esse texto, e ela servindo ao Deus, ou servindo ao Senhor, e ela adorando ao Senhor, elas têm os sentidos aí, elas são sinônimas em termos de servindo ao Senhor e de adorando ao Senhor. E independe das perdas que essa mulher enfrentou. Porque existem perdas que elas podem provocar uma nova rota de rumo, não é? As pessoas elas ficam tão impactadas que ela pode perder, ela pode refazer o rumo. Essa mulher ela refez a rota dela, mas ela fez para a rota da adoração. Então, o primeiro ponto aí que nós queremos destacar, irmãos, é que uma vida de adorador, de adoração, independe das perdas, independe das perdas. Você teve perdas durante esse tempo, durante esses anos, durante esse ano passado? Teve algumas perdas, não apenas de pessoas queridas, não é que já é muito, não é esse apenas aí entre aspas, porque uma perda de gente ela é impactante, mas teve perdas de outras questões. Então, não perca o foco não, meu irmão. Continue adorando. Continue com uma vida de adorador, independentemente das perdas. O segundo momento, nós percebemos que uma vida de adoração independe do estado civil. Independe do estado civil. Percebemos claramente que ela ficou viúva e ela permaneceu, como diz o versículo 37, viúva. Ela não casou. Eu já disse à minha esposa que é o seguinte: se eu ficar viúvo, é possível que eu case. Né? Há uma possibilidade enorme para eu casar. Né? Não apenas pelo fato de ser pastor, mas porque eu gosto de casamento, embora tem vezes que a gente precisa de uma sabedoria maior. Porque às vezes um fica bicudo com o outro, né? Não tem uns desgastes com o outro. Tem ou não tem? Só é lá em casa que acontece isso. Acontece em outros casais, né? Mas casamento é bênção. Então eu casaria. O dela eu não sei se eu não recomendaria. Por quê? Porque a mulher ela tem uma resiliência, mas não estou também colocando isso como posição não. Porque nós tivemos já na trajetória pastoral, um esposo que antes de falecer disse à esposa, né? Disse: não case não, com ninguém mais eu lhe peço. E se eu estivesse perto, eu digo: meu irmão, não peça isso não, em nome de Jesus, que você está colocando uma questão para sua esposa que ela não vai ter como lidar, nem agora e depois pode ser uma questão muito grave. Então, a mulher, de fato, ela tem uma resiliência maior de lidar com a perda. Deus é tão bom que, vendo, né? Todos têm, mas vendo a estrutura da mulher, a mulher cria 5 filhos sozinha. Mesmo com muita dificuldade, ela cria. Eu não lembro de ter visto homem criando 5 filhos sozinhos. Você lembra? Você tem? Mas a mulher cria, a mulher tem uma resiliência. Deus é tão bom que leva, às vezes, a gente primeiro e deixa a esposa, porque se levar a esposa primeiro, como eu disse na terceira idade, a gente que gosta da esposa vai sofrer muito, muito, muito mesmo, e fica sem rumo muito a vida. Né? Por isso que eu não critico, abrindo um parêntese aqui, vou fechar rapidinho, não critico os irmãos que ficam viúvos, homens, né? E que depois eles vão seguir. Também a irmã está livre para isso. Foi viúva, meu irmão. Né? Você está livre, só é guardar o tempo de luto que é necessário. Tá certo? Fecha esse parêntese aí, irmãos. A viuvez de Ana não impediu de que ela tivesse uma vida de adoradora. Não impediu, em hipótese alguma. Então, o estado civil independe. Se a pessoa é solteiro, casado, né, viúvo, então o divorciado, que é algo que nós queremos deixar claro aqui, que não recomendamos divórcio, mas precisamos cuidar, né? Não incentivamos divórcio, mas precisamos cuidar dos divorciados, porque eles estão no nosso meio. Então, a igreja precisa cuidar. Para isso tem o Ministério Unidos em Cristo, graças a Deus aqui, para dar suporte
divorciados, pessoas que estão separadas, e a gente fica orando, pedindo a Deus, e no que depender da igreja, que se repare a situação, porque é o sonho dos filhos e da igreja, não é? Mas independe do estado civil, independe. Nós sabemos muito bem disso. E um terceiro aspecto em relação à vida de adoração é que independe da idade. Independe da idade. Versículo 37 diz que Ana tinha quantos anos? 84 anos. Irmãos, é um bom tempo. Esse pastor está com 53. Eu penso em sonho em chegar aos 84 anos e, se Deus permitir, passar. Agora eu quero assim. Todos nós queremos como Ana, né? Caminhando, lúcida, fazendo as ações dela, não é? Sem impedimento, sem ter gente que possa pegar a gente, não é? E está fazendo, e cuidando, e trocando a nossa roupa, dando banho. A gente sonha, almeja com uma vida de muitos anos, mas dentro dessa condição. Então, ela permaneceu viúva até a idade de 84 anos. E esse aspecto aqui é que a vida de adoração independe da idade, irmãos. Nós temos irmãos aqui que tiveram uma vida centenária, e tem, inclusive, a irmã Vicência, agora há poucos dias, que é membro da igreja, fez 100 anos de vida. 100 anos. Nós temos crianças aqui que têm uma vida de adorador. Não é? Crianças da mais tenra idade, elas louvando ao Senhor, adoram o Senhor nesse tempo de pandemia. Nós tivemos alguns pais enviando para nós, não é? Elas louvando, elas participando, pelo menos participando do culto, e em casa cantando, louvando ao Senhor. Então, independe de idade, tá certo? Uma vida de adoração independe de idade. Ana estava ali com 84 anos, estava adorando, servindo ao Senhor dia e noite, com jejuns e oração. Não é? Há um outro aspecto, quarto aspecto, é que uma vida de adoração tem um propósito. Tem um propósito. O versículo 37, os irmãos atentem aí. Nunca deixava o templo, Ana. Adorava a Deus jejuando e orando dia e noite. Aí alguém pode olhar aqui e vem aqui, e não ia para casa não? E morava no templo? Não tinha o que fazer não? Porque eu penso, é a ideia que eu penso que alguns têm da gente. Não tenha dúvida, quando a gente vem à igreja, um dia como hoje, ou um dia de domingo, quem sabe, pela manhã logo, eu vejo gente passeando com seus animaizinhos de estimação, gente se aprontando para ir para uma praia, não é, num tempo como esse. Vejo gente lavando carro, vejo gente caminhando, fazendo um Cooper, e quando eu saio e desço e pego a minha Bíblia e venho, e você também, talvez se passe na ideia das pessoas, será que não tem o que fazer os crentes? Será que não tem o que fazer de sentar numa igreja e ouvir um pastor, e estarem cantando, levantando a mão? Será que não tem o que fazer num domingo pela manhã? E eles não vão entender isso nunca, irmãos. Por isso que nem procure explicar direito, porque não vão entender. Porque as coisas espirituais se decidem com elementos espirituais. Então, a ideia aqui não é que Ana vivia ali 24 horas, porque se alguém diz, não, eu tenho uma vida de adoração 24, não, meu irmão, você dorme. Você dorme, muito ou pouco. Mas o que é que o texto quer dizer, a narrativa de Lucas? É que ela dedicava a sua vida, ela tinha ali um propósito de estar ali sistematicamente, constantemente no templo. Né? E qual é o nosso templo? O templo é aqui. O templo é no seu local, onde você mora. O templo é no seu trabalho. A atividade que eu estou colocando aqui de uma vida consagrada, com propósito, é que você esteja ali onde você estiver e que faça da sua vida uma adoração. Uma vida de adorador que tem um propósito. E ela jejuava e orava dia e noite. Aqui quando fala de jejum, alguns irmãos às vezes perguntam, algumas pessoas, pastor, qual é o objetivo do jejum mesmo? Porque a gente tem visto alguns jejuns aqui surgirem no tempo de hoje, não é? O jejum sem ser de alimento.
É o jejum de alguma atividade e tudo, é algo de hoje. E nós sabemos que jejum, na sua essência, é o jejum de alimento. É o jejum de pão e água, né? É esse o tipo de jejum. Que não faz mal não jejuar. Já pensou você jejuar de acessar uma rede social por um tempo e comunicar para que ninguém pense que você morreu, né? Ou que está com algum problema? E você jejuar um dia. Eu sei que em um dia, quem sabe, você fique desatualizado, ou 2 dias, porque é assim. Mas você já pensou? Porque uma das coisas que a gente mais olha hoje, você não tenha dúvida, é o celular. Uma das coisas que a gente mais pega hoje é o celular. Às vezes a gente vai para o banheiro e vai com o celular, e sai do banheiro e sai com o celular, entra no quarto e entra com o celular, e dorme com o celular perto. Não tem sido assim, mais ou menos, a coisa? Mas já pensou, irmãos, essa ligação de jejum com oração, porque é o que deve ter. Oração junto com jejum, e jejum junto com oração. E quer um pouquinho mais? Coloca a leitura da palavra. Esse tripé maravilhoso. Por isso que alguém já disse acertadamente que se você só jejua e não ora, você vai estar passando fome apenas. Mas se você jejua e ora, ou você ora e jejua, é muito bom, é proveitoso. E se você jejua, ora e lê a palavra, você tem aí ingredientes maravilhosos para uma vida de adorador, naquele momento ali sendo dedicado exclusivamente para aquelas ações, de orar, de jejuar e de ler a palavra. Então, Ana tinha um propósito. Ana tinha um propósito. Irmãos, eu penso que alguém diante de uma vida celibatária, ou de uma viuvez, o que faz com que essa pessoa viva, dedicada a outras ações, e não procure alguém que possa compartilhar a sua vida, é um propósito. É um propósito. Quando nós temos um propósito, nós mergulhamos naquele propósito e nos dedicamos. Então, uma vida de adoração, ela tem um propósito de adorar ao Senhor e de buscar ao Senhor. Mas vamos a um penúltimo aspecto em relação a uma vida de adoração, é que ela tem também uma atitude. No texto a gente percebe isso. No versículo 38 diz que, tendo chegado ali naquele exato momento, ela deu graças a Deus. Quando ela viu o menino Jesus no colo dos seus pais, possivelmente, ela lhe deu graças a Deus, ela teve a atitude de glorificar a Deus, de agradecer a Deus, de dar graças a Deus. Uma vida de adoração tem uma atitude de glorificar ao Senhor, de enaltecer ao Senhor, por aquilo que ela vê e aquilo também que ela já espera, porque Ana, assim como Simeão, eles esperavam aquele momento ali. E no caso específico de Simeão, versículos um pouquinho antes, tinha sido dito pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o menino, antes de ver a redenção de Israel. Então, uma vida de adoração, irmãos, ela tem uma atitude de adoração, de glorificação a Deus, como Ana, filha de Fanuel, fez. E por último, o último aspecto aqui é que uma vida de adoração, ou de adorador também pode ser, tem uma missão. Tem uma missão. O versículo 38 completa a parte B, dizendo que ela falava a respeito do menino. Ela falava a respeito dele, tem outra versão, na versão corrigida. Ela falava a respeito dele a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Ou seja, qual é a missão de Ana aqui, que ela encara como uma missão agora? Ela internaliza essa missão de falar dele, de falar de Jesus, de propagar Jesus a todos aqueles que esperavam a redenção de Israel. E aqui é uma missão nossa também. É a missão da igreja de propagar Jesus, mesmo num Brasil cristianizado. Cristianizado. Onde você fala sobre quem é Jesus e as pessoas sabem, pelo menos. É aquele que foi lá
lá morto em Jerusalém, foi crucificado e tal. Tem sim a ideia. Em alguns locais do mundo, como nós já falamos aqui anteriormente, nós tivemos aqui uma missionária radical, que foi a Mirelle, não é? Ela chegou em Burkina Faso, na África, e falou sobre Jesus, e a pessoa não sabia quem era. Não é? Aquele africano ali disse, eu conheço Ronaldinho. Você é da terra de Ronaldinho? Né? Pelé, muito conhecido. Né? Ou seja, é o país que é conhecido pelo futebol, então esses jogadores com a proeminência assim mundial são muito mais conhecidos. Mas Jesus, quem é? Quem é Jesus? Os irmãos acreditam que tem no mundo gente que não sabe quem é Jesus. Não é? Porque não basta saber, no nosso caso aqui do Brasil, da América Latina, dos países onde o cristianismo chegou, não basta saber quem é. É preciso a pessoa, além de saber, ela entender quem é, o que é que esse Jesus veio fazer. Por que é que ele foi enviado? Por que é que ele foi até a cruz? Por que é que a igreja cristã coloca ele como um centro? Porque Jesus é o centro, não é? Como? Por que isso? E nós temos irmãos, todos nós aqui que somos crentes, nós temos uma missão de propagar Jesus, com a nossa voz e com a nossa vida, com o nosso testemunho. Aquela mulher, Ana, filha de Fanuel, era uma adoradora porque ela tinha uma missão, e ela sai com uma missão ali de propagar, de divulgar. Eu conheço gente que não pode trocar algumas palavras sem ela falar de Jesus a alguém. Não é? Ela não perde oportunidades. Onde ela estiver, ela busca uma conversa para que ela possa, no momento apropriado, apresentar Jesus. Então, irmãos, vamos viver uma vida de adoração. Porque a ideia, às vezes, de adoração que a gente tem é a adoração ligada à música, não é? Ao louvor, aos cânticos. Isso é adoração também. Só que a adoração não está presa apenas a isso, ao louvor, à música, que são boas. Mas uma vida de adoração é tudo quanto redunda na glorificação do Senhor e é apontado para Ele, né, que todo crente pode fazer no exercício da sua vida cristã, que glorifique o nome do Senhor. Então, que Deus nos dê graça para que possamos viver uma vida de adoração. Uma vida de adoração. E que essas lições da filha de Fanuel, de Ana, Ana significa graça, o nome graça, não é? Que essa vida cheia de graça, era uma mulher cheia de graça mesmo também, não é? Assim como Maria foi, Ana, o próprio nome também já denuncia a graça que ela tinha sobre a vida dela, de ser uma mulher que consagrou, que dedicou a sua vida à adoração. Nós vamos orar nesse momento, os irmãos me acompanham antes de alguns avisos rápidos, né? E a impetração de bênção. Senhor, muito obrigado pela vida de Ana, filha de Fanuel. Essa mulher que deixa aqui para nós, nesse texto, lições preciosas, maravilhosas. E nós, ó Deus, agradecemos e agora te pedimos, oramos por nós, para que possamos ter e viver uma vida de adoração. Para que, ó Deus, em nosso coração não tenha um outro que a nossa adoração se volte, mas a não ser para o Cristo, o Senhor, aquele que veio e que foi apresentado no templo, e aqui quanto viveu na terra, mas que hoje senta no trono e governa soberanamente. Senhor, que a nossa vida seja uma vida impregnada de adoração. E que nós, ó Deus, possamos em todo tempo viver esta bênção em nossa vida. Nós oramos e agradecemos em o nome de Cristo Jesus. Amém. Graças a Deus.